Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à primeira aula do nosso curso e nós vamos iniciar falando sobre o alcance e a frequência. Então, eu vou descomplicar para vocês as métricas do Facebook Ads. Vamos lá? Bom, então nós vamos começar falando sobre o alcance. O alcance é a quantidade de pessoas impactadas por uma publicação, por um anúncio, por uma campanha. Então é semelhante à impressão, é semelhante à exibição do anúncio, porém conta como número de pessoas impactadas. Então aqui embaixo eu coloquei um exemplo para vocês de algumas pessoas que visualizaram o anúncio. Então aqui, esses quadradinhos aqui é o mesmo anúncio, é a mesma campanha sendo exibida algumas vezes para pessoas diferentes. Então, aqui nesse primeiro exemplo, esse senhor ele viu 2 vezes a minha campanha. Aqui no segundo exemplo, o rapazinho de blusa verde viu 1 vez a minha campanha e assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui várias pessoas que viram a minha campanha algumas vezes, umas menos, outras mais. E aí, no resultado, terão aqui 10 pessoas que visualizaram a minha campanha através do meu exemplo. Então, essas pessoas que visualizaram é o meu alcance. Então, se a campanha ela foi exibida 20 vezes, 30 vezes, não importa. Importa a quantidade de pessoas que visualizaram. Então, esse vai ser o meu alcance. E como que nós vamos calcular esse alcance? Nós vamos pegar o valor gasto com os anúncios e vamos dividir pelo alcance. Então, aqui no exemplo prático, eu coloquei, na minha simulação, eu coloquei que foi gasto R$ 3.452 com a campanha e teve um alcance de 172.600 pessoas. Então, se você pegar esse valor de cima e dividir pelo valor de baixo, você vai encontrar um valor de 2 centavos por pessoa. O que isso quer dizer? Que o resultado é o valor gasto para cada pessoa impactada, não importando o número de vezes, ou seja, a frequência, né? Não importando a quantidade de vezes que essa pessoa viu, eu vou falar mais à frente sobre a frequência, que ela visualizou o anúncio. Então, para a gente, dentro do alcance, o que importa é quantas pessoas visualizaram o anúncio e não quantas vezes essas pessoas visualizaram o anúncio. Bom, agora nós vamos falar sobre a frequência. A frequência é o número médio de vezes que uma publicação é exibida ou impressa para essas pessoas. Então, agora nós já estamos falando de outra coisa. No alcance, são quantas pessoas visualizaram o anúncio, e na frequência é quantas vezes cada pessoa visualizou aquele anúncio. Então, utilizando aqui o mesmo exemplo do alcance, eu tenho aqui o senhor Nicolau, ele viu 2 vezes o meu anúncio. Tá? E aqui eu tenho o Robert, que viu 4 vezes o meu anúncio. E assim sucessivamente. Esse rapazinho ele viu 1 vez, esse viu 2, essa moça viu 1, e todos os outros aqui, cada um viu uma quantidade de vezes específica. Então, se 10 pessoas, que é o meu alcance, visualizaram 20 vezes o anúncio no total, então a média das visualizações foi 2, porque nós vamos pegar 10 pessoas que visualizaram e vamos dividir pela quantidade de vezes. E aí eu sei que a frequência, vou mostrar o cálculo agora também na prática aqui, eu sei que a frequência vai ser 2.0. Então, se eu tenho uma frequência de 2.0, isso quer dizer que, na média, o anúncio ele foi exibido 2 vezes para cada pessoa alcançada. Então, essa aqui é a frequência. Então, o cálculo da frequência é impressão dividido pelo alcance. Então, se eu tenho ali 380.240 impressões, eu irei dividir pela quantidade de alcance, que foi 172.600, e vou encontrar um valor ali de 2.2 de frequência. O que quer dizer isso? O resultado é a quantidade de vezes, em média, que cada pessoa alcançada visualizou o mesmo anúncio. Então, de uma forma geral, a frequência ideal ela vai estar entre 2 e 5. Por que 2 e 5, Kessia? Justamente porque o 2 é uma quantidade mínima ideal das pessoas visualizarem o anúncio, e o 5 é uma quantidade máxima ideal das pessoas visualizarem o anúncio. No final aqui eu vou mostrar para vocês por que é bom, que é ruim ver poucas vezes e por que é ruim também ver muitas vezes o mesmo anúncio. Então guardem essa informação, que de uma forma geral a frequência ideal está entre 2 e 5. E agora eu vou passar para você a minha dica de ouro. Se a sua frequência ficou alta, por exemplo, ficou acima de 5, o que você pode fazer? Aumentar o tamanho do seu público ou dividir, criar novos públicos dividindo o orçamento. Como assim?
Por que eu tenho que aumentar o público? Eu tenho que criar novos públicos dividindo o orçamento? No que isso vai impactar? Se você aumenta o público, você automaticamente está deixando o Facebook entregar para mais pessoas e, com isso, a probabilidade de mais pessoas visualizarem o seu anúncio e de menos pessoas verem mais vezes repetidamente aquele anúncio vai ser menor. Então, se eu tenho um público amplo, isso quer dizer que a mesma pessoa vai demorar mais para ver o mesmo anúncio, então a frequência vai ficar menor, né? E, por exemplo, se eu divido ali, eu tenho públicos diferentes e coloquei um anúncio diferenciado, dividi o meu orçamento para 2 públicos. Isso também vai fazer com que o seu público fique maior, porque você está dividindo o orçamento para 2 públicos diferentes, e vai mostrar também para pessoas diferentes. Então, você começa a pegar uma outra fatia de público, e aí a probabilidade da mesma pessoa visualizar o mesmo anúncio também vai ser muito pequena. Caso você não tenha mais possibilidades de aumentar o público, né, pode apenas reduzir o orçamento para evitar o desperdício, para evitar de ficar mostrando o mesmo anúncio para a mesma pessoa que às vezes não quer comprar o seu produto. E uma outra dica de ouro: se por acaso a sua frequência estiver acima de 5, isso também pode indicar que o seu criativo ele está saturado. Se o seu criativo está saturado, então a solução é você fazer um novo criativo, é você testar um novo criativo e verificar se realmente é o criativo que estava saturado ou se é a questão do público. Então, Concluindo, analisar o alcance e a frequência vai te permitir otimizar o tamanho dos públicos em relação ao orçamento das campanhas patrocinadas. Então, você vai conseguir perceber se o seu orçamento ele está adequado para o seu público ou não. Bom, então, exibir o anúncio poucas vezes, né? Aí você me pergunta, tá, mas se a frequência ideal está entre 2 e 5, se eu exibir o anúncio poucas vezes, isso é bom ou é ruim? É ruim. Por que é ruim? Porque a repetição, ela ajuda na conversão. Então, estatísticas mostram que as pessoas, elas compram o produto depois de 4 ou 5 vezes que elas viram um anúncio, viram a propaganda, a campanha, né? Então, a repetição, nesse caso, ela vai ajudar na conversão. E também o excesso é ruim. Então, se exibir o anúncio demais, também vai prejudicar, justamente porque pode comprometer a marca, né, e causar um desperdício caso a pessoa não seja parte do público-alvo. Então, isso também pode acontecer. Se, por acaso, você está exibindo ali um anúncio, a frequência já está muito alta, está sendo mostrada várias e várias vezes para a mesma pessoa, diante da média que foi calculada, então isso quer dizer que talvez o público que você está apresentando o seu criativo, ele não é o público adequado, não é o seu público-alvo, não é a sua persona, justamente porque ele está vendo o criativo, ele está avaliando tudo que você está colocando ali, mas não está chamando a atenção dele ao ponto de fazer uma conversão, ao ponto de levar ele para a venda, a compra do produto. Então, tanto um quanto o outro é ruim. O que tem que ser feito é o equilíbrio dessas duas coisas. Bom, e é isso. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre o CPM. Vou mostrar para vocês como analisar essa métrica, o que essa métrica mede, né? E vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês como que pode ser descomplicado analisar o CPM dentro do gerenciador de anúncios. Bora lá para a próxima aula?